Olá, pessoas bonitas! Eu sou a Carol, vocês estão de Irreparável e hoje nós vamos àquele vídeo que vocês tanto me pediram nos stories do Instagram. Minhas melhores leituras de 2017. Antes eu queria fazer um pequeno balanço com vocês, que eu sempre faço, né, sobre os livros lidos do ano. Então assim, foram 90 livros lidos em 2017, bem melhor do que 14 mais, né, do que eu li em 2016. E levando em conta que eu tenho uma filha com menos de 2 anos, que exigiu muito da minha atenção, foi um grande número para mim, sabe? Eu me senti muito orgulhosa desses 90 números. Não é os 120 que eu lia 4 anos atrás, mas assim, tá uma maravilha. Se eu conseguir manter essa média de 70 a 90 livros, para mim, já fico feliz. Desses 90 livros lidos, eu li 24 da Arqueiro, 14 da Globo, 9 da Record, 8 da Companhia das Letras, 5 da Planeta, 3 da Suma, que engloba meio que Companhia das Letras, 3 Rocco, 3 HarperCollins, 2 Novo Conceito, 2 Novo Século, 2 Gutenberg, 2 Aleph, 1 Jangada, 1 Plataforma 21, 1 Pandorga, 1 Leia e 9 livros não traduzidos para o português ou independentes. Desses números, eu senti muita falta, assim, de algumas editoras que eu gosto muito, que não apareceram nessa lista, né? E se levar em consideração que foram 365 dias em um ano que eu não peguei um único livro dessas editoras, eu me sinto meio triste. Então é uma coisa que eu vou consertar, mas agora em 2017, vendo que eu não tenho parcerias mais, eu só tenho com Arqueiro, então me deixa com um tempo bem mais livre para ler as coisas que eu quero ler. Então eu vou colocar mais dessas editoras que eu li pouco em 2017, ou não li nada. Desses 90 livros, 13 apenas foram livros nacionais. Mas ali, tá dentro da minha média. Eu não sou uma grande leitora de nacionais, apesar de gostar muito dos nacionais quando eu leio, mas é uma coisa minha mesmo, eu acabo botando as outras coisas na frente e não dando prioridade para ele. Foram 37 livros 5 estrelas, 34 4 estrelas e 19 livros 3 estrelas. Então teve bastante livro de 5 estrelas, né? E desses 90 livros, 20 foram de autores homens. Eu não ligo muito para essa coisa de gênero, na verdade. Quando eu pego o livro para ler, eu pego o livro. Eu não tô ligando se ele é de um autor homem ou de uma autora mulher. Que bom que eu li muitas mulheres esse ano, mas assim, é meio que um padrão. Dificilmente eu leio mais homens do que eu leio mulheres, sabe? Então assim, não me ligo muito nisso não. Mas como todo mundo diz, eu disse também. Ok, eu vou botando as capinhas aqui do lado, porque se eu fosse parar para procurar cada livro na estante ia demorar horrores. Então vou colocando a capinha aqui à medida que eu vou dizendo. Uma coisa importante a se falar, assim, em relação a esse vídeo, é que foi um vídeo difícil para gravar, tá sendo um vídeo difícil para gravar porque foi uma lista difícil a ser feita. Não porque foram livros estupidamente incríveis, mas ao contrário, foram livros medianos, tá? Apesar de terem tido vários livros assim com 5 estrelas, não todos eles foram favoritos. Pouquíssimos desses livros foram favoritados. Então assim, eu tive que buscar, sair catando desses 37, alguns que fossem mais medianos para poder colocar aqui e completar essa lista. Não foi um ano de grandes leituras. Mas vamos lá. Um dos livros foi O Ódio que Você Semeia, que é do Grupo Record. Eu acho que esse livro aí apareceu na lista de quase todo mundo que eu vi no Booktuber. Porque é realmente um livro grandioso, é um livro que passa uma mensagem grandiosa, é um livro que tem uma ideia muito boa, é um livro que faz você pensar bastante sobre essa questão do racismo. Os Estados Unidos, eles têm... É muito forte isso ainda neles. Claro que aqui no Brasil a gente também mas a gente é uma raça aqui muito mais misturada do que eles são lá. Acredite se quiser. Eu acho que o preconceito aqui ele é menos do que ele é lá. Da forma como ele é lá, da agressividade com a qual ele é lá, né? Você vê muito quando você assiste, por exemplo, Escritoras da Liberdade, que é um livro que ele mostra muito como é que funciona essa questão das gangues, a gangue latina, a gangue dos negros, a gangue dos brancos, e como isso separa, né? Ele realmente separa as pessoas, né? E segrega, né, as pessoas. E isso acontece nesse livro. Você vê um bairro de pessoas negras, de uma menina que estuda em um colégio de brancos, porque os pais não acreditam naquilo ali onde eles vivem, na cultura onde eles moram, entendeu? É bem pesado, assim. Mas eu não gostei tanto, assim, do final. Eu acho que o final pediu um pouquinho mais do que ele entregou. Porque o livro, ele joga numa coisa muito grandiosa. Então você espera um final grandioso. Na verdade, isso não aconteceu. Talvez tenha sido a proposta do autor ou não, mas eu esperava um pouquinho mais do final. Ainda assim, é um livro 5 estrelas. Também tem aqui um tom mais escuro de magia da Avi Schwab, né? Que se tornou uma das minhas grandes autoras prediletas, assim, esses últimos 2 anos. E eu amei. Ele é uma fantasia que vai falar sobre algumas Londres diferentes e você ultrapassa, né? São mundos paralelos, então você ultrapassa essas Londres diferentes. Me lembrou em alguns momentos o Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Mas é uma fantasia muito bem construída. Eu ainda acho que a Schwab demora muito a começar a criar um ritmo bacana para a história, né? Mas assim, são todos os livros dela que eu li até hoje, tem essa demora. Mas eu gosto dos protagonistas, eu gosto do jeito que ela articula a fantasia dela, eu gosto das ideias dela, eu gosto como ela finaliza os livros dela sem forçar romance, né, como muito autor faz. Enfim,
Muito, muito, muito legal aquele livro. Em oitavo lugar, a gente tem aqui o Estrelas Perdidas, da Claudia Gray, né? Eu já cansei de falar desse livro aqui pra vocês, que é um livro dentro do universo do Star Wars, que é da editora seguinte, e eu sou completamente apaixonada por aquele livro. Eu acho que principalmente porque ele não vai falar sobre os personagens prioritários, né, do cânone, né, do arco principal do Guerra nas Estrelas, mas são os personagens que você não conhece, mas que foram de alguma forma heróis de guerra. Então eu amei muito aquele livro. Todos os links de resenhas eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma conferida, tá? A gente também tá aqui na lista O Prisioneiro do Céu, né, que é o livro do Zafon, que eu tinha que ler para poder pegar o Labirinto dos Espíritos, que é o livro que eu estou lendo nesse momento. E Zafon, minha gente, Zafon dispensa comentários, dispensa explicações. É um livro muito do meio, né? Eu já expliquei, eu acho que isso aqui para vocês em algum vídeo. É um livro que ele divide... ele explica, é um livro explicativo, é um livro que ele tem a intenção de explicar, ele não é um livro de grande ação, tá? Ele é um livro de explicação, ele explica como alguns personagens chegaram até ali, e ele junta personagens que você não achava que podiam se unir em algum momento dessa série, né, dos livros esquecidos. Mas enfim, tá aqui Prisioneiro do Céu, e eu tenho certeza absoluta que ano que vem o Labirinto dos Espíritos também vai aparecer nesse vídeo. A gente também tem o Voo da Vespa, que é um livro incrível do Ken Follett, porque toda vez que eu leio o Ken Follett, eu crio um novo queridinho, né, dos livros dele. E pra mim, até um tempo atrás, era um lugar chamado Liberdade, e agora meu queridinho dele é o Voo da Vespa, que é um livro que tem um contexto histórico. Ele tem um foco ali em um período de guerra e vai contar a história dessas pessoas que se juntam para descobrir sobre uma arma que os alemães têm e como derrotá-la. É incrível, mas gente, não dá pra explicar um livro do Follett. O livro do Follett é um livro que você vive, você não explica. Também tá aqui O Coração de Aço, do Brandon Sanderson, que também é uma fantasia ali misturada com distopia de um mundo onde os super vilões, né, tomaram. E foi um livro que me colocou muito para pensar. Eu adoro o protagonista daquele livro, eu gosto muito de como ele se desenvolve, de como as pessoas se unem, de como elas se revelam, de como esse mundo se explica, né, por de onde surgiram esses super vilões. E eu gosto muito da ideia de que esse livro me colocou para pensar de que, da seguinte forma, se você tem acesso a poderes, se essas pessoas desse mundo criado pelo Sanderson, todos não, mas algumas pessoas tiveram acesso a poderes, por que em vez de se tornar super-heróis, eles se tornaram super-vilões? Tá entendendo? E assim, isso é unânime no livro, quando você vai ler. E toda vez que eu li, eu pensava, poxa, por que não tem super-heróis, só tem super-vilões? E aí ele vai falar muito sobre essa coisa dessa maldade que é inerente, né, do ser humano, de que se a gente tivesse poderes, seríamos monstros. Se a gente já é monstro sem poderes. Enfim, é um livro incrível, eu tô louca pra ler o Tormenta de Fogo, meu Deus, como é o nome do livro? O segundo livro que já saiu. Tô esperando baixar um pouco o preço para comprar, mas eu amei Coração de Aços. O próximo livro é Uma Tocha na Escuridão, da Sabata Ri, que também é uma fantasia, e vocês sabem que eu amei Uma Chama Entre as Cinzas, que é o primeiro livro, e eu acho que eu gostei muito mais desse segundo livro, porque ele é um livro muito mais de ação. O primeiro livro vem para representar o universo, esse livro agora ele vem para amadurecer você dentro desse universo. E eu amo a dinâmica dos dois protagonistas, e esse livro a gente tem uma visão de uma terceira pessoa que já estava aparecendo no primeiro livro. Enfim, ela é incrível escrevendo fantasia, é uma das minhas autoras de fantasia predileto. E se vocês não estão começando a ler essa série, pelo amor de Deus, comecem, porque ela é muito show. A gente também tem aqui As Coisas que Fazemos por Amor, que é um livro da Christine Hanna e um livro romance, né? É muito difícil um romance aparecer nessas minhas listas, mas é um romance do arqueiro e foi um livro que me tirou do chão. Eu li Christine Hanna muitos anos atrás, O Caminho para Casa, O Caminho de Volta para Casa, mais ou menos isso o nome do livro. E apesar de ter gostado, eu não lembro dele ter me tocado tanto. E esse livro me tocou absurdamente. Vai falar sobre essa questão da maternidade, e eu acho que por eu ser mãe, entendeu? E agora mãe de 2, me toca muito essa coisa do não conseguir ser mãe, que é algo que a protagonista ali está vivendo. E dessa outra menina que é uma adolescente, que está precisando de acolhimento. O livro é muito bem escrito, o livro tem a velocidade perfeita, ele tem uma velocidade incrível, assim. A construção da autora de cima dessas duas personagens, dessas duas protagonistas é maravilhosa. E o livro é lindo, o livro termina de um jeito lindo, que me deixou altamente emocionada. Enfim, é um livro que me pegou de jeito esse ano. Aí também tá aqui, eu botei em segundo e em primeiro lugar, mas pra mim eles estão altamente empatados, tá? Que é o Estrela da Manhã, que é o último livro da trilogia do Red Rising, que é do P.C. Brown. E, gente, sem comentários, né? Eu tenho um vídeo aqui específico para aquela série, eu vou deixar o link se eu lembrar, aqui no cards, que eu nunca lembro. Mas eu amo aquela série. É a melhor série que eu li nos últimos anos. Isso é muito para uma pessoa que lia até 13 anos atrás 120 livros em um ano. Então eu sou apaixonada pela série.
O Percy Brown construiu uma coisa incrível ali, ele mesclou coisas que eu amo, que é ficção científica, espaço, distopia, personagens incríveis dentro de um mesmo livro. Enfim, eu sou apaixonada em demasia por aquela série, mas vocês que me conhecem já há algum tempo estão cansados de saber, não é? É. E o outro livro que me tirou do chão completamente, que foi um livro que me deixou extasiada, que foi um livro que me fez pesquisar mais sobre o assunto, pesquisar os filmes que fizeram baseados nesse livro, é O Planeta dos Macacos, que eu esqueci o nome do autor, mas é um francês. Enfim, é um livro pequeno, minha gente, é um livro pequeno, é um livro diferente do filme que vocês conhecem. Na verdade, ele é bem diferente. Ele tem os seus diferenciais, assim, em relação a todos os filmes de Planeta dos Macacos que já saíram. Eu acho que os filmes é um pouquinho do que... Cada um tem um pouquinho do que tem um livro. O livro é incrível, o livro é grande. Grande no sentido de pesado, entendeu? No sentido de lhe botar pra pensar mesmo, do quem a gente é, do que a gente representa pra esse mundo, do que a gente vai ser daqui a, sei lá, 1 milhão de anos, ou nem tanto, 1000 anos, um pouco mais perto, né? Ou daqui a 100 anos. De quem a gente vai ser, do que vai ser, o que vai ser humanidade, o que vai significar essa palavra. Então, assim, é um livro que me tirou dos eixos completamente. Pesquisei muito sobre aquilo depois. O final do livro é, meu Deus, é um deleite, é um deleite. Claro que ele pega no susto, pra quem viu o filme vai saber, eu vou tomar um sustinho aqui no final. Mas quando você acha que você levou um susto, aí existe uma partezinha ali no final, as últimas folhas que você faz, caraca, velho, sabe, é estúpido de grandioso que esse homem fez nesse livro. É incrível, incrível. O livro é simplesmente um arraso. Assim, de coração mesmo, apesar de ter amado muito esses livros, mas de coração mesmo, os livros que eu senti que me mudaram esse ano, foi o Planeta dos Macacos, A Estrela da Manhã e As Coisas que Fazemos por Amor, mas assim, bem menos do que o Planeta dos Macacos e A Estrela da Manhã. Mas assim, foram os meus livros do ano, os meus grandes livros do ano, e eu estou muito feliz de ter lido esses livros. E agora vamos embora para o próximo ano, que venham mais 10 livros incríveis. É isso aí, pessoal. Beijos e até a próxima.